Bom bom dia. Mais um dia iniciando, tô ajustando aqui a câmera. Tudo bem? Mais uma live. Hoje uma live sobre mente divagante. Eu ia até colocar aqui, deixa eu colocar o título. Bom dia, Lu! Tudo bem, querida? Oi, Tatá. Hoje nós vamos do tema mente divagante. Dê, você tá aqui, querida? Bom dia. Falar de mente é muito interessante, né? Esse despertar aí, noção da mente. Então vamos chamar o Tiago Machado aqui para esse bate-papo comigo das sextas-feiras. Meu Bom companheiro de dia. café da manhã de terça-feira, de sexta-feira. Tudo bem? Bom dia, Ju, tudo bem? E você? Tem Bom um dia, pessoal. sol aí na sua Você cabeça. vê, meu, tá Tá, entrando bem aqui na janela. tá um iluminado hoje. Pois é, Bom para dia, ele, Sam. olha como tá muito, né? Tá ótimo. Bom, E aí, tudo bem, vamos de Ti? tema, tudo ótimo. Vamos de Tá mente bom. divagante. Vamos de mente divagante, Você inspirado pelo... tem Hum? a Você nossa, tem? nossa perguntinha, né? Mente divagante, você tem? E quem não tem? Quem não tem, né? É uma capacidade própria da mente, né? Muito Vai conversar interessante, né? muito disso. Sabe que, para mim, descobrir a minha própria mente e a observação da minha própria mente foi um grande eureka, assim, sabe? Foi um momento que, assim, eu olhava para o lado, assim, falava, meu Deus do céu, por que que eu fui aprender isso com 30 anos, sabe? Podia Como eu aprender na deixei, escola, né? como eu deixei ela zumbizando, assim, É, sem que ninguém me ensinasse que eu podia ter um é, recurso, aprender um é. recurso para observar e transpor essa mente, né? Pois é. Muito, muito interessante Depois que isso. a gente começa a conhecer um pouquinho de como ela funciona, algumas coisas fazem mais sentidos, né? Alguns comportamentos a gente consegue observar melhor, E, entender por que, né, a ansiedade aparece. e aí, uns insights que eu tive é de como a loucura, né? E a gente chama isso de a loucura, o afastamento aí da sanidade, tem a Uhum. ver com essa mente meio sem rumo, né? A Sim, loucura tem meio que um lugar assim de uma mente, um pensamento sem propósito, né? Que sim, foi sim, sem controle sem também, é uma coisa controle. que vai ao acaso, é um fluxo interminável e mais ou menos contínuo daquilo que, né, é automático, geram pensamentos automáticos, É, é, uma mente sem controle. E aí a gente é. fica à mercê, né? Porque quando você chama, oh, 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 vem cá, vem cá. Por que você está fazendo isso, né? Eu gosto muito de fazer uma analogia da nossa mente com a criança, com uma própria criança, né? Como se a mente fosse uma criança interna nossa, e não deixa de ser, né? Sim. Mas que a gente chama para a educação mesmo. E a consciência, né, que é essa que está aqui no momento presente sempre, ela é o educador desse processo da mente, né? Porém, o Uhum. educador, ele tem que ter essa, por isso chama consciência, né? Que é saber para onde eu quero levar tudo isso, né? Então, quando a gente fala de mente divagante, quando a gente fala dessa mente sem rumo, solta, perdida, é como uma criança que não tem paz, né? Uma criança É, que pode tudo. E aí, é. e E aí é o quando perigo eu isso, porque tomo. você pode tudo, mas você acaba não tendo nada, né? Você vai para É, qualquer lugar e quando você exatamente. pensa quando você vai para qualquer lugar sem foco, sem controle, a Exatamente. gente não tem nada. É perigoso isso. E eu estou olhando aqui uma pessoa muito querida que entrou, que foi o Luiz Gebara. O Lu, bom dia, Lu. Quando eu despertei, Bom né, para dia. todo esse processo,
e eu percebi que a minha mente estava meio sem rumo, assim, né? O meu grande despertar veio com o Poder do Agora, né? Onde eu comecei a estudar muito, muito, muito sobre mindfulness. E ele, o Lu, foi uma das pessoas que mais me ajudou nessa técnica, né? Nesse treinamento, nesse entendimento. Ele que me aguentou lá com milhões de dúvidas. E com certeza foi um dos meus maiores professores aí desse processo. Aprendi muito mais com ele, inclusive, do que nos cursos que eu fiz na Unifesp, nas faculdades, os cursos online. Então, eu sou super grata por todo esse processo de ter conhecido uma técnica tão interessante, que é nada mais do que a educação dessa mente divagante. Sim. A gente que ao mesmo tempo, né, Tina, nesse processo que eu estudava mindfulness, eu também conheci o Nuno, fizemos a formação lá, e lá não existia, dentro da formação do Nuno, não existia uma técnica em si da mente divagante. Porém, todo o trabalho do Nuno é mindfulness. Ele, obviamente, só não chama assim. Talvez hoje ele nem saiba o que é mindfulness. Ontem, quem não Uhum. assistiu, eu fiz uma live de 2 horas com ele. E vão entender o que eu falo, porque, assim, ele é um cara que ele ensina mindfulness, desde que ele se conhece por gente, de uma forma muito É. simples, né? De uma forma sem sistema, mas de uma simplicidade incrível. E aprender a trazer o presente, aprender a trazer a presença a partir do corpo, né? Porque lá atrás o Nuno já falava que o nosso cérebro é burro. Nós é que temos que programar isso, né? Nós é que temos, com a nossa consciência, que ele não usa a palavra consciência, mas nós é que temos que dizer o que ele deve fazer, o que nós temos que programar, né? Sim. Inclusive, ontem mesmo a gente conversando, ele falava sobre isso, a importância da gente falar coisas prósperas, positivas, elogiar os outros, porque é trazer uma programação para essa mente que muitas vezes está divagando ao léu, sem propósito, né, Ti? Para mim, o que faz muito sentido quando ele fala e que faz uma ponte com um pouquinho que eu conheço de mindfulness que você me passou, né? Eu conheci também o Gebara naquele evento da Porte, foi muito Sim, legal, ele conduziu uma prática muito bonita. Mas o que o Nuno diz que para mim faz um sentido muito grande, uma ponte muito grande, ele sempre falou, há muitos anos atrás, de vai caminhar, mas vai sem fone, vai aproveitando esse contato consigo. Então, esteja onde o seu corpo está. Eu acho que uma das, uma das essências desse método dele é trazer essa. E foi muito legal a sua live ontem com ele, hein, Ju? foi demais, Então, né? mas eu acho que uma das essências é você trazer a sua mente e o seu corpo para o mesmo lugar, habitar. E aí ele já vai traçando um pensamento tão bonito que ele chama esse para acordar esse Deus dormente que temos dentro de nós, né? Que é a Exato. visão dele, que eu acho muito bonita, faz muito sentido para mim, e em termos de mindfulness, né? Em termos de a gente combater um pouco essa mente divagante, que combater também não é uma boa palavra, porque parece que a gente vai ficar lutando com ela, e na verdade, tudo que a gente costuma falar em termos de meditação é para trazer com gentileza, vem com calma, perceber o que saiu, volta. A ideia não é brigar consigo, mas é observar e ser gentil e conseguir direcionar, conseguir ter escolha. Então, quando o Nuno fala para a gente sair para caminhar sem fone, ou então né, ele critica muito essa coisa da academia, das pessoas estarem lá vendo a televisão, então tá com a cabeça num lugar, o corpo em outro. Eu acho que É, uma forma da gente observar essa mente divagante e tentar lidar com ela é estar no mesmo lugar que que o seu corpo e a sua mente habitando o mesmo lugar, né? Isso faz exato. muito, E muito ontem, sentido. ou melhor, ontem, e a gente fala bastante sobre isso também, é como nossa vida, né, as nossas emoções e a nossa memória são regidas pelas emoções.
né? Porém, as emoções partem das sensações, dos sentimentos, do sentir, né? E quando eu deixo a minha mente devagar para um lado, eu fico desconectado do meu sentir e eu fico totalmente mergulhado nos pensamentos que muitas vezes estão junto de um passado ou de um medo futuro, enfim, fica meio desgovernada a minha emoção, né? Porque eu vou deixando ao léu. Porém, quando eu estou conectado com o momento presente e eu percebo que, por exemplo, você fala uma coisa e aquilo me dá uma ansiedade, ou então aquilo me irrita, né? Ou bate aqui alguma coisa em mim, me agita, eu começo a perceber quais são as sensações, o que você disse, e aí, curiosamente, eu vou me percebendo, porque eu só consigo mudar uma emoção, né? Ou não mudar, mas fazer com que ela não seja tão recorrente, quando eu começo a entender de onde ela nasce, né? O que me provoca. Então, essa curiosidade, essas perguntas que eu faço sobre mim mesmo, que é o tal do autoconhecimento, começa a despertar em mim uma nova possibilidade de me recriar, de dar caminho para essa mente divagante, de Isso, focar. você falou uma coisa que eu estava lendo ontem para ter alguns insights para hoje, o Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, e ele falou justamente isso, né? Quanto mais a gente fica ruminando uma raiva, mais motivos e justificativas a gente vai inventando para continuar ficando com raiva. Então, é como se a ruminação alimentasse essa chama da raiva, né? Esse sentimento ruim, quando a gente identifica, né, esse sentimento e consegue agir sobre ele para interromper esse fluxo, porque é isso que a gente começou a falar, né? A mente divagante que começa a se justificar e a gente começa a rodar pensamentos a partir do mesmo sentimento. E a gente Sim, acaba se justificando muito. E isso acontece porque nós temos uma mente narrativa, que é capaz maravilhosamente de criar histórias. Mas que tipo de histórias estamos criando? Né? Que tipo de consciência sobre as histórias que estamos criando nós temos? sim. A simplicidade do Nuno resumiria tudo o que você falou numa frase só, que você gosta de fazer o que você faz. Então, se você está aí alimentando a raiva, se você está aí pensando na sua irritação e pondo gás nisso, você está gostando de ficar assim, né? Então, você gosta de fazer isso que você faz. Agora, se você percebe que você está divagando, que você está aí falando, criticando os outros, sendo o veneno da sua própria fala, né? Porque quando você critica o outro, é nada mais do que colocar o olhar pro ruim, né, para o saco vazio fora de você, né? Então, como que a gente pega esse sentimento, esse pensamento que está aí divagando, indo talvez para um lugar que não seja interessante para minha prosperidade, para minha saúde? Eu observo isso, né? E como eu faço com que isso tenha um novo rumo, né? Só a observação, observar e nomear isso, já é um grande passo, né? Quando eu Pois é. nomeio aquilo, quando eu observo e nomeio, olha, Juliana, sabe o que você está irritada? Porque você queria que o seu filho fizesse aquilo que você quer e não o que ele está com vontade. Mas será que ele está com vontade? E se você, né? Então, se questionar dos seus processos, porque na verdade nada precisa te gerar uma irritação tão grande a ponto de te tirar do sério, né? Mas se tira, por que tira? Né? E aquilo te desenergiza. Às vezes você está com foco num projeto, ou você quer deixar a sua casa limpa, tal, e aquilo te irrita a ponto de você ficar não querer fazer mais nada, né? Ou Pois então, é. ou então um pensamento de medo que te acometa e você começa aos pensamentos proximais, né? Vem um medo, aquilo já gera outro, já gera outro, já gera outro. Muito comum nessa pandemia que a gente está vivendo, quando de repente você sente alguma coisa, começa a tossir e você fala, poxa, pode ser que eu tô com o Covid. E se eu tiver com o Covid? E se eu passar para minha mãe? E se eu passar para o meu irmão? E se eu for?
e se, só que você está nesse momento. Talvez você não esteja com Covid e a sua mente divagou para um lugar que não existe, que é uma ilusão. Eckhart Tolle diria que o sofrimento só existe na ilusão. Só. Se você está sofrendo, você está imerso a uma ilusão. Porque o real, o agora, não existe sofrimento. A pessoa que está conectada a esse momento, não existe sofrimento. Pode existir a dor, porém a dor, ela é pontual. Ela não vai sendo levada com você. Pois é, você estava falando isso, né, Ju, desse perigo que ele pode se manifestar de forma direta, né, o perigo que gera um medo, que gera uma ansiedade. E, né, que eu tossi um pouquinho, ouvi um barulho, será que é algum invasor que chegou na minha casa? Enfim, esse perigo, o Goleman estava falando, né, que ele se manifesta de forma direta ou de forma simbólica. Então, nós temos essa capacidade de desenvolver esse cérebro maravilhoso que é o nosso, de desenvolver estruturas narrativas, né? E aí, essa forma simbólica, ela gera um gatilho de ondas límbicas, ou seja, de emoção. Emoção. Então, olha só, a gente tem dois inputs disso aí. Então, a gente produz uma substância que ele chamou aqui, que chama catecolamina, né? Que é um rápido boom de energia. Você precisa daquela energia, ou seja, mesmo de forma, uma ameaça de perigo simbólica, que é essa, que você começa a criar, né, aquela velha história da zebra, né, Ju, e se, você já começa a produzir um boom de energia em tempo imediato. E a amígdala cortical tem um efeito que é mais duradouro. Então, ou seja, você pensa assim, esse tipo de estresse, ele tem um efeito cumulativo. Ele acaba criando um pano de fundo hipertônico na sua existência durante aquele dia. Então, se você tem esses... E aí a gente pode vir para o dia a dia da gente, né? Quantas pessoas caminham na rua em estado de susto constante? Né? Quantas vezes a gente está com uma tensão no corpo e carrega esse tipo de estresse na nossa vida de forma cumulativa, né? E o perigo de ficar carregando isso o tempo inteiro. E aí, a gente carrega normalmente aqui, né? Nos ombros. Por quê? Nos ombros, aí fica muito nítido, Porque aqui é quando você se prepara para a luta e fuga, né? A luta e fuga é um sistema maravilhoso que nos fez vivos todo esse tempo. Exato. Mas que está um pouco fora de compasso, né? Porque a todo momento a gente acha que a gente vai ter que lutar ou fugir. Então, esse sistema, quando a gente tensiona toda essa região, né? É nada mais do que a nossa musculatura pronta para lutar, né? E aí você tá uma luta constante. É interessante, tem alguns alunos nossos que a gente sente essa tensão aqui, né? E a pessoa, inclusive, ela não consegue fazer um movimento de forma fluida de tanta preparação para a luta que ela tá. E a gente não vai lutar, a gente só quer soltar, né? Então, a pessoa começa a perder o movimento de pescoço, começa a ficar com essa região super tensa, porque inconsciente, o corpo dela está se preparando para aquilo que ela pensou, mas ela só pensou, né? Então, é isso que você está falando. Quando a gente pensa numa narrativa ou a gente gera essa questão, você já se prepara inconscientemente, o seu corpo já traz a fisiologia da luta ou do fugir, né? Então, o que é o pânico? O pânico nada mais é do que um descompasso desse processo. Então, eu tô aqui parada, não tá acontecendo nada, e o meu corpo quer lutar ou fugir. Por quê? Porque ele tá num descompasso fisiológico deste processo. Então, ele dispara coração, eu começo a suar, fico ofegante. É um sistema, uma pane que acontece lá no cérebro, porque não é hora dela fazer isso. Você não está em perigo. E mais, quando vem essa sensação, eu posso falar com propriedade porque eu já tive o pânico e já vivi isso há alguns anos da minha vida. E hoje a gente atende tantos alunos com pânico, né, Ti?
E é Sim. exatamente isso. Eu tenho uma empatia muito grande, porque eu sei exatamente o que as pessoas estão sentindo, que é isso, você perceber que o sintoma, quando você vem com a luta e fuga lá, tudo preparado para acontecer, isso gera novos pensamentos de medo. E será que eu estou passando mal? Será que isso é uma doença? O que está acontecendo com o meu coração? Será que eu vou ter um ataque cardíaco? Será que é um problema do coração? É uma mente que divaga, só que de uma forma muito acelerada. Por quê? Porque você quer lutar ou fugir, né? É, Então, total, então Ju. para esses estados, perceber que isso é uma descarga fisiológica, e esse foi um papo também que eu tive com o Gebara lá atrás, o Gebara que também passou por um processo parecido, e a gente conversava sobre isso. Quando você reconhece que isso é um processo fisiológico e você aceita aquilo como um processo de desregulação fisiológica, vou fazer uma analogia bem tosca, mas é isso, né? É como quando você está com uma diarreia, né? É como se o seu corpo tivesse dado um desequilíbrio intestinal, e é uma disfunção desse intestino. Então, acontece no cérebro também. É uma disfunção do cérebro. Ele traz um estado, uma função dele no momento errado. Não que isso esteja errado, mas é só para te mostrar que talvez por muito tempo ou por algumas questões que você tenha feito na sua vida ou no seu corpo tenham gerado esse descompasso. Porque, como Você diz Nuno falou essa Cobra, palavra. a doença não existe, né, Ti? Essa palavra que você disse, disfunção, é muito coerente com essa questão da mente divagante, porque na verdade foi o que a gente começou falando, né? Ela foi muito importante para a gente poder criar linguagem, para a gente conseguir, na verdade, o córtex pré-frontal, que é o que nos diferencia de muitos animais, ele é um simulador de experiência. Isso é maravilhoso, porque então a gente não precisa nem passar por uma experiência para saber que ela não é boa muitas vezes. Ou seja, ó, né, a gente desenvolveu a linguagem para avisar, ó, tem um leão vindo naquela direção, não vai para lá. Então, ou seja, você avisa o seu. E é lindo isso, pensar na biologia evolutiva, como somos seres que desenvolveram para cooperar. Né? A gente tem, às vezes, uma ideia de que de competitividade e tudo mais, mas olha que lindo, a gente cria a linguagem, muitas vezes, para cooperar, para falar: olha, cara, não vai lá porque ali tem um leão. Então, a gente precisou da linguagem. E a linguagem, ela se desenvolve a partir dessa estrutura da mente narrativa, que tem uma função extremamente relevante para o nosso sucesso enquanto espécie. Né? Só que aí que você fala, disfunção é justamente isso, a gente começa a alimentar medos que não existem, começa a criar um ambiente ruim, né? Inclusive fisiológico, porque cada vez mais as pesquisas em neurociência têm falado que existe uma via de mão dupla. Antigamente se pensava o cérebro manda o comando, o corpo obedece e é isso que acontece. E ponto final. Porém, cada vez mais saem novos estudos falando dessa via de mão dupla. Então, o cérebro pensa, o corpo sente, pensa também, enfim, já não tem mais vamos dizer assim, um consenso de que a mente fica necessariamente dentro da cabeça. Que a gente já tinha isso muito claro, né? A mente está onde está o cérebro. Não é bem por aí. Existe algo que confunde isso. É um processo de alimentação do corpo para a mente, da mente para o corpo, que a gente ainda está investigando. E o movimento é maravilhoso, né? Como a gente trabalha com movimento, vale a pena a gente falar. É um dos recursos mais fantásticos para a gente conseguir trabalhar essa complexidade do ser humano. Ô, Né? Não Ti, só em mas termos de movimento, mas em termos de pensamento também. eu lembrei do Nuninho essa semana que postou uma fala da filha dele, né? E aí eu tô ouvindo você falar, é tão curioso isso, né? Que você falou, a gente ainda está investigando isso, mas isso é tão antigo, a gente está investigando o quê, meu Deus, sabe? É, Porque a ciência parece que assim, só existe a partir de quando a ciência comprova, né?
E por que eu super questiono isso? Porque ainda mais no momento onde a ciência é bancada por grandes empresas de remédio. E a gente sabe disso, principalmente no nosso país. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com o que a gente busca na ciência só. Né? Quando a gente escuta coisas muito perceptivas e a gente sente aquilo, a gente não precisa saber se aquilo tem comprovação, porque você está comprovando aquilo, né? E aí eu contar uma coisa que aconteceu com o Léo, meu filho, fez 10 anos essa semana. Ele teve uma lição de casa lá da Wish School, e a Wish é bárbara, né? Uma escola com olhar holístico e tal. E a educação física da Wish também, agora na pandemia, teve uma provocação muito interessante. E aí veio uma lição de casa onde questionavam o Léo sobre como ele sentia o corpo dele, né? E aí era assim, como você tem sentido o seu corpo? E aí ele falou, normal, né? Alguma coisa mudou dentro de casa, né? Como que você tem percebido? Ele falou, não mudou, tá normal, né? E aí eu perguntei para ele, Léo, mas aonde você está? Você é o seu corpo? Você está no seu corpo? Não, eu estou no meu corpo. Mas você está aonde no seu corpo? Exatamente para provocar um olhar que eu nunca tive, nem com 30 anos. E ele me respondeu, mãe, é assim, se eu tô comendo, eu tô na boca. Se eu tô andando, eu tô no pé. Se eu tô escrevendo, eu tô na mão. E ele começou a me falar várias coisas. Aí eu falei, então você está aonde a sua atenção está? Ele falou, sim. Ou Olha, seja, que interessante. uma criança de 10 anos não precisa de comprovação científica para chegar nisso, Ti. É exatamente o que você Perfeito. falou. Eu não estou aqui, eu não estou na minha cabeça. Eu estou aonde eu estou naquele momento, né? Se eu estou Perfeito. andando, eu estou no pé e tal. Então, olha que complexidade que as crianças, de forma muito simples, e a gente vai vivendo, a gente vai tornando as coisas tão complicadas, né? Você tem que Pois é. entender que tem tantos hormônios envolvidos, alguém tem que te justificar. E olha só, o Nuno falava sobre isso ontem. Ele dizia assim, a gente até estava falando do Ayrton Senna, né? Quem não assistiu essa parte, ele falava assim, para eu convencer o Ayrton de que ele tinha que fazer uma coisa, eu tinha que argumentar. Então ele tinha que argumentar. Não foi fácil treinar Ayrton Senna e transformar ele de uma pessoa fraquinha, né, de pobrezinha de espírito, tal, no cara que ele se tornou invencível, né? E foi muita saliva para falar para ele, filho, mastiga, mastiga, mas É, mastiga mesmo, põe pouca coisa na boca, tal. E aí todos os ensinamentos aí para ele se tornar um cara forte de corpo e mente. Então, a simplicidade da criança, eu acho que às vezes a gente tem que voltar para ela. E é. o E Renato. é perigoso também a gente ficar esperando necessariamente que um estudo traga uma coisa que todo Sim, mundo já sente. já Então, se a sei. gente está falando de mente divagante hoje, quem nunca se sentiu no piloto automático, né? Quem nunca se sentiu fazendo ações automáticas, ou então chegando na sala e falando, poxa, o que eu vim fazer aqui mesmo? Todo mundo passa por situações que revelam uma mente divagante. E isso não é um problema em si. Porém, se a gente observa, né, Ju, a gente até estava conversando essa semana, como você mesmo conseguiu tirar essa conclusão maravilhosa do Léo, né? A nossa atenção está aonde, perdão, a nossa energia está onde está a nossa atenção. E a nossa energia é muito gasta com esse tipo de pensamentos divagantes, com a mente divagante. Sim. Isso aí é bom, falando na questão do estudo, né? E que bom que hoje em dia, porque hoje em dia a gente consegue mapear, né? Hoje em dia as Sim, pessoas, tudo sim. bem que ótimo que possamos sentir, porém, que ótimo hoje a gente poder mapear o cérebro e falar, puxa, olha, acontece nesse mecanismo, entender e Sim, explicar. sim. Por mais que isso já estivesse assim extremamente claro para a medicina chinesa, por exemplo, para algumas visões orientais, enfim, o próprio mindfulness.
Ou seja, quando a gente tem essa mente divagante, os cientistas chamam de atenção parcial contínua. Então, continuamente você está em atenção parcial. Então, você vai ter que sempre retomar um raciocínio que você estava tendo. E isso gera uma energia gigantesca. O que acontece? Final do dia, por mais que você não tenha feito nenhuma atividade física, você está esgotado Esgotado. de É um, tanto retomar raciocínio, perder raciocínio, por falta de foco. E e o olha que interessante, o nosso multitarefas. trabalho, o nosso multitarefa, o nosso trabalho às vezes não é enquanto treinadores e profissionais do movimento, é sugerir uma atividade física que leve a pessoa para o corpo, para uma mente menos divagante, para um estado de presença, para um estado de foco. Olha que coisa curiosa, quando é que a gente ia imaginar isso? Que a atividade física estaria fazendo um bem muito mais para a mente do que necessariamente para o corpo. Ou seja, para a pessoa se sentir menos cansada, ela precisa fazer atividade física. Porque mentalmente as pessoas estão ficando esgotadas com a Esgotado. questão da mente divagante e Mas é atenção porque parcial contínua. o cérebro é um órgão muito caro, né? Ele gasta muita energia, ele consome muita energia. Então, se a gente divaga por muito tempo e a gente tem que ficar retomando foco, retomando foco, retomando foco, a gente realmente fica esgotado. E sabe, tio, o Renato Cobra, num dos dias, aliás, essa semana, essa frase veio na minha cabeça, mas tantas vezes, e é muito legal, porque para mim são como chaves, sabe? E o Renato dizia assim: bom, a gente tem que fazer, né? Então, precisamos executar algo. Então, pronto. Então, pronto é uma frase nordestina do nosso país que é extremamente decidida. É você pegar essa mente divagante e trazer ela para o momento presente e decidir é uma grande chave. Então, é assim, nossa, eu tenho, por exemplo, que lavar roupa ou passar roupa. Aí eu fico, nossa, eu preciso fazer. Então, mas acho que eu vou. Não sei se eu vou agora ou se eu vou depois. Putz, mas eu também precisava. Essa é a tal da procrastinação, que a mente vai longe, volta e vai, fica te consumindo. Cara, precisa fazer? Então pronto. Então Então pronto. pronto, tá decidido já. Vai, faz e pronto, e acaba com a história na sua Ou seja, mente. tá no linguajar, tá na linguagem mais popular, porque isso é uma gíria. Exato. Eu Eu lembro que ele conversava. estava falando assim, não sei se eu acho melhor o então pronto ou já é. Porque acho que o então pronto é melhor. Eu lembro que Então pronto. ele falava que, olha só, tá tão no linguajar e tem a ver com os estados, né, lá, No não sei de que Nordeste. fale ou então pronto, no Nordeste, enfim. Nordeste, no Nordeste. Fala, então pronto. Então E pronto, no Rio fala, já é. já é, Então já é. Não vou fazer. Gente, é Ou tão seja, aqui, sábio uma isso. postura mental para prontidão. É, Olha aí, a Miriam falou, bora lá. bora lá. Eles é um pouco uma história de você não ruminar tanto de uma forma popular. É engraçado, né, que até os baianos eles têm um pouco mais isso do que o próprio paulista, né, até culturalmente, de tipo ser um pouco mais diretivo nos processos, né? E o mindfulness nos ensina a não ser julgador com esse processo, né? Não julgar, não levar para o pessoal, mas sim para a ação em si. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes você está com um problema numa relação, né? Então, um cara lá no seu trabalho chegou para você e ele está tentando manipular uma situação, aquilo começou a te consumir, você fica pensando, meu, olha o que o cara fez. Ele pegou, ele falou com fulano, ele falou com ciclano, porque ele quer convencer todo mundo de que a ideia dele é diferente da minha. Bom, a gente sabe que acontece muito isso no mundo corporativo, essas histórias aí de relacionamento entre cargos e tal. E aí, você, na sua mente, fica observando isso e não consegue gerar um. Então, pronto, eu vou falar com ele isso que eu estou pensando para que a gente resolva essa situação. Então, quando eu chego e resolvo as situações, eu faço com que a minha mente vagante ela tome um rumo e decida, mas de forma amorosa. Lógico, você não vai chegar lá e vai socar a cara do cara. Então, pronto. Resolvido. Não, mas você vai resolver aquela situação de uma forma verdadeira,
de uma forma gentil e de uma forma com que você não imponha a verdade do outro, mas a sua. Então, você resolve muito dessa mente divagante durante o dia. Então, por exemplo, porque o meu filho, eu não sei o quê. Filho, senta aqui, vamos bater um papo? Tem uma coisa aqui dentro de mim que não tá legal, eu tô me sentindo um pouco aflito, angustiado. Podemos falar sobre isso? Coloca a sua verdade, não assim, eu acho que você é isso, eu acho que você está aquilo. Isso não. Isso é a sua mente que divaga, é você que acha o que a pessoa é. Mas quando você diz sobre você mesmo, sobre as suas sensações, sobre o que você está sentindo nesse momento, e você coloca para essa pessoa de uma forma verdadeira, eu tô certo, eu tô viajando, eu acho você tão incrível, mas esse é o que eu penso. As coisas se resolvem, né? E você divaga menos. É aquela história, você percebe quando uma pessoa é segura, quando uma pessoa sabe do que ela está falando e ela está próxima da verdade dela. Tem até um nome que aqui no Brasil a gente fala, né? Olha, aquela pessoa é resolvida. O que é aquela pessoa resolvida? Ela tem menos essa mente divagante num lugar que não tem sentido, um lugar... tem sentido você imaginar o que o outro está sentindo ou falando? Né? Eu tenho que imaginar, eu tenho que perceber o que eu estou sentindo ou falando. Ele é dono do sentimento dele e eu do meu. Nós podemos nos relacionar, porém, eu não posso jamais julgar ou querer sentir ou perceber ou manipular o outro. E isso não Pois está é. dentro da cultura de paz. Pois é, você vê até a própria. Tem uma linha específica da psicologia, que é a terapia cognitivo-comportamental. Eles usam muito essa percepção de sistema de crença. Então, tem as crenças centrais, outras crenças que a gente vai baseando o nosso comportamento. E justamente, muitas vezes, para sair desse pensamento divagante que encontra sempre justificativa para você manter aquele estado negativo que você está. Então, quando a gente identifica essa crença, às vezes é uma crença de abandono, ou crença de, eu não sou bom nisso, enfim. É justamente isso, é você, de repente, tirar de você, coloca no papel, vê o que você está sentindo, coloca, tira de você e coloca e marca uma hora com você para pensar só nesse problema. Isso aí acho que faz muito sentido, porque se a gente deixar, é que nem você começou falando a live hoje, a gente carrega esses problemas e vai se nutrindo negativamente disso, né? Não é nem nutrição, vai colocando lixo para dentro. E aí a gente deixa de ter o controle onde a gente deveria ter e começa a querer controlar o que a gente não pode. Isso é tão curioso, né? Onde a gente pode controlar, geralmente a gente gosta de ficar só ruminando, que é o nosso pensamento, que está dentro da gente. E onde a gente Exato. não controla, a gente gostaria de mudar. Então, como é que a gente faz o inverso? Começa a trabalhar o que a gente Isso. pode controlar, que é a nossa interpretação, a nossa narrativa dos fatos, aquilo que nos incomoda, entender, né, decupar os pensamentos, falar, puxa, entendi, eu tô sentindo, tô com uma crença negativa de mim por conta disso, que a pessoa me falou tal coisa. Anota, deixa isso claro para você, para conseguir comunicar para o outro. Porque a gente também não... Isso aí também é comunicação não violenta, né? A gente precisa Isso. ter essa clareza, essa autenticidade própria para conseguir ser claro conosco mesmo, para conseguir transmitir para o outro. E às vezes de maneira bem beabá, olha, ele me falou isso, me pegou assim, assim, assado. E isso fica claro. E aí onde você não pode controlar, você deixa ser. Né? Ou tenta intervir, porém não espere de algo que você não pode controlar que você vá controlar. Isso aí é dar murro em ponta de faca, né? Não Exato. vai dar certo. Ontem o Nuno falava sobre. É que tá muito fresco. Foram 2 horas de papo e tá muito fresco aqui. Por isso que eu Foi tô muito legal, trazendo Júlio. A também. gente acompanhou aqui, foi muito legal. Ele estava falando sobre a educação de filhos, né? Da relação pai-filho, que é algo que estressa bastante nós, né, como seres humanos. Por quê? Porque o filho exatamente vai para o lugar onde o pai não quer, né? Porque ele quer exatamente explorar esse mundo,
né? Ele quer compreender o que o pai fala, né? E muitas vezes testar, né? Esse pai, enfim. E aí o Nuno diz para observar isso, né? Porém, o pai precisa ser trabalhado. Então é isso que ele fala. O pai é que tem que, se o filho está agressivo, se o filho está, enfim, indo para um caminho que ele não acha bacana, ele tem que se trabalhar, né? Por quê? Porque é essa condução de você chegar para um lugar onde você sabe que seu filho está sendo miserável, você ainda desse momento tirar o belo dele, né? Ou seja, eu só consigo doar aquilo que existe em mim. Mas se a minha mente divaga para um lugar não interessante, eu vou acabar fazendo mais do mesmo, né? Então é muito interessante isso, porque o pai tem que perceber a sua mente divagante para não cair no erro anterior e curar as gerações de tempo em tempo, né? Porque senão a gente vai repetindo as gerações, né? Não, e a diferença não... Logicamente, a os diferença pais não fazem isso de uma forma amorosa, né? Ninguém erra com os filhos querendo errar, né? Claro, claro. Mas é a É um forma excesso de cuidado, às vezes, né? E às vezes um excesso de querer controlar. E olha que curioso, né? Às vezes na ânsia de querer fazer o filho ser uma pessoa melhor e tal, do jeito que você interpreta o mundo, né? Foi lindo isso que ele acaba falando, né? Então deixa o seu filho ser o que ele é. Né? Deixa ele ser o que ele é. Achei muito bonito. E até aquela história que ele fala assim, nossa, o filho do Nuno tinha subido no outdoor, e ele falou, teve que segurar isso. Por que ele vai comunicar para o filho? Se ele comunicar uma insegurança, uma tensão, vai deixar ele mal lá em cima e mais desesperado. Então ele teve que segurar firme e falar, nossa, como você segura firme, filho. Eu achei essa história maravilhosa. Como você desce devagar, nossa. Porque tem um limite entre deixar a criança fazer o que ela quer e intervir demais. E conduzir para um lugar interessante. Exato, é diferente. Olha só que interessante que quem são as pessoas hoje que têm esse lapso de segundo para reprogramar? Ou seja, ele falou que ele sentiu algo e fez o assertivo, entendeu? A vontade dele era falar, desce daí, seu desgraçado, você vai morrer. Essa era a vontade. Só que aí ele reprogramou isso dentro dele e falou, não, eu vou fazer o mais assertivo. Sorria, filho, que incrível, você em cima, segura forte. Isso vai descendo devagar, você é muito seguro. E assim foi. Então, esse lapso de segundo é o lapso de segundo que você precisa ter na hora que você está no trânsito e vem alguém te fecha e você, ao invés de xingar e sair falando um monte, você falar, essa pessoa não deve ter tido um bom dia para fazer isso comigo, mas eu estou num bom dia, eu não vou estragar o meu, tá tudo bem, filho, vai com Deus, né? Então, esse lapso de segundo que não muda o seu estado é desenvolvido. A gente pode melhorar isso. A ciência já comprovou e a gente que pratica percebe exatamente isso. Do final das aulas da prática integral, a gente sempre termina a aula com um estado meditativo, uma presença, um olhar para si e muitas vezes um acionar de um estado amoroso internamente, uma expansão de amor interna, né? E obviamente isso reverbera. Naquele momento, né? Muitas vezes eu falo para os meus alunos, nesse momento, se alguém te xingasse, o que você faria? Todo mundo. Eu ia falar, vai, filho, vai xingar outro. Hoje eu não tô afim de te responder. Nossa, e ainda mais a gente sabendo que se a gente responde com raiva, a gente rumina essa raiva, a gente carrega isso para dentro da gente, em termos imediatos, em termos contínuos e duradouros, quando a gente tem essa consciência, mais fácil ainda fica da gente se convencer. E como é importante esse treino anterior para situações inesperadas. Isso. Né? Ou seja, a gente treina para aquilo que a gente não está sabendo que vai vir. Isso é ótimo também. Então, é uma sensação de se sentir, como você falou, então pronto,
é de estar pronto. Então, se É, alguém chegou e te xingou, se você não se identificar com isso, não pegar para você, aquilo é do outro. é. Tem um conto zen maravilhoso, daquele do samurai, super Sim. conhecido e tal, e foi desafiado por um samurai mais jovem, todo desbocado, falando, provocando, nanã. Daí eles foram se encontrar e o samurai mais novo ficou xingando, 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 e o mais velho, né, manteve a calma, tal. Parece que não houve conflito no final. E daí falou, mas o que é que aconteceu? Você não, né, deixou ele te xingar tanto? Ele falou assim, olha, se alguém te dá um presente e você não aceita, com quem fica o presente? Não, É mais ou menos isso. é Fica com isso. quem deu. É, E um pouco é isso, essa questão do trânsito. Olha, isso não é meu. Eu não é. me identifico com isso. E isso é dirigir a sua própria vida. E isso é dirigir a sua própria mente. E isso é tomar as rédeas da sua própria vida. É E é muito exercício, amoroso. né, Ju? Não é tipo, nossa, nasci de um jeito. Não, é É, treino. não. E ontem, todo o papo com o Nuno, e eu quis levar, conduzir para isso, que é para conseguir mostrar não só para os meus alunos, né, que eu sei que eu preciso argumentar muito, né, tia, a gente precisa falar muito, de que, gente, ninguém nasce perfeito. Nuno Cobra nasceu miserável, o cara tá aí hoje com 82 anos, cheio de vida. Vocês viram? Quem assistiu? A memória do cara, eu fico impressionada, ele fala detalhes. E não é que ele fala detalhes da Né? infância, ele fala detalhes da infância, de 1950, 1960, 1970. Isso é treino. Ele treinou, ele praticou a vida toda, ele colocou o seu desenvolver para ele. Ele não ficou aí tentando o tempo todo manipular o que estava fora, né? Ele foi fazendo o dele. E também não aceitou o que para ele na época não era uma verdade, e ele foi em busca da verdade dele, do que ele acreditava, né? Então, isso comprova que a gente, quando a gente está nós, quando a gente tá a gente, quando a gente está falando da nossa verdade, quando a gente está fazendo algo que faz sentido para a gente traz um estado de presença muito maior, a gente resolve as outras coisas de uma forma gentil, obviamente, mas a gente traz essa divagação, ela vai diminuindo, né? Ela vai concluindo, lógico, as questões são inúmeras, mas não são questões que divagam ao léu, elas têm norte, elas têm soluções a serem encontradas, ou elas têm um propósito de existir. Então, é maravilhoso, você direciona a sua É, vida, né? o Nuno, quando ele, né, a gente encontra com ele, a gente vê que o cara está totalmente ali, né? Às vezes a gente cai numa armadilha de pensar que a pessoa produtiva é aquela que está cheia de papel na mesa e não tem mais hora, e que está com o telefone de um lado, outro no outro, falando no... Que é a coisa que você falou aí da multitarefa, né, Ju? Que também a gente podia fazer uma live falando só disso, Sim, que vale a pena. Porque se confunde muito isso, né? De você ser uma pessoa produtiva, né? Enfim, e ser multitarefa, ou seja, estar com a cabeça em vários lugares ao mesmo tempo. Isso já é comprovado que isso só te desgasta mais e não te torna uma pessoa mais produtiva. Mas por que eu estou falando isso? Porque me lembrou, o Nuno, quando você está com ele, você vê que o cara está ali. Né? É raro hoje em dia uma pessoa que está tão presente e ele realmente tem esse poder. E é isso que muito, transforma ele nesse ser muito magnético, né? Ele tem um muito magnetismo muito magnético. forte. Então, por mais que ele... Ontem, É aí que está a diferença, né? A pessoa com ontem foco a não é gente estava necessariamente a numa. pessoa que vai querer te conduzir para onde ele quer ir. Não, ele está lá Isso. presente para aquilo que vem, para aquilo que vai, e estamos no mesmo barco. Isso é muito Ontem tinham precioso de se observar. 100 pessoas, isso você está falando do E passou magnetismo, é tão muito isso. rápido. E as pessoas ficavam respondendo que estavam sentindo emoção no que ele falava. Então, para você ver como o magnetismo é uma coisa que não tem distância física, né, para o Sim. magnetismo. Para a gente emanar amor, para a gente gerar um elogio,
não é um limite físico, isso é muito interessante, né? Sim. Basta você direcionar a sua energia, focar, né? Eu e o tio, a Isso é gente tem muito treino, né, isso. Ju? É Muito treino. treino. Lá no parque, quem já esteve com a gente nas aulas, tá? As aulas passam muito rápido, né? Por quê? A Porque a gente noção do tá, tempo, ela ela abre, se perde. se perde. E aí a gente, mesmo em algumas lives, enfim, em práticas, a gente tá tão ali, né? Tá tão inteiro. E eu já vivi várias histórias assim de momentos difíceis da minha vida que eu fui dar aula e é um portal para mim assim. Ontem eu desenvolvi isso, não era assim. Eu desenvolvi isso. Eu entro num portal e lá eu tô eu me doando, me servindo. E ontem eu fiz uma live com um bombeiro, com o Leandro. Ele me ensinou a fazer um risoto lá no Mindfulness na cozinha. Aliás, maravilhoso o risoto. Quem não assistiu, com molho pesto, que eu amo. E aí ele contava para mim, eu estava perguntando para ele como que é essa história, né, de ser bombeiro, porque você tá lá com a pessoa que vai se suicidar, com a pessoa que acabou de ser ensanguentada, tá ensanguentada num acidente de carro, a pessoa que tomou um tiro. E você chega lá nesse momento, né, em momentos tão aflitivos, né? E eu perguntei para ele como que é essa preparação emocional de um bombeiro, né? E ele falou exatamente isso. Ele falou, Ju, na hora que eu saio de lá, muitas vezes eu tô até um pouco agitado, mas eu venho e aí quando eu entro em casa, eu sou o Leandro, marido da Cíntia, Ah, né? ele tá aí, o Leandro. Você tá aí, Lê? Ó. Oh, Oh, ele falou que o dele ficou bom. e é exatamente isso. Você entra num portal, né, que de presença. E isso é um desenvolvimento que cada vez mais vai sendo aprofundado e a gente vai dominando essa mente que divaga e vai trazendo ela para o foco. E aí é que está o grande encantamento da vida, porque quando a gente aprende a fazer isso, a gente põe foco nas coisas gostosas. Então a gente vai cozinhar, a gente vai sentir o sabor, ou então a gente vai tomar um banho sentindo a água, o cheiro do shampoo que você escolheu, né? Você vai se relacionar com o seu filho gostoso, você vai sentir o abraço, você vai olhar no olho, você vai falar, meu Deus, ele E isso cresceu. também, né, Ju, ajuda a Presença. pessoa a também não dar um foco tão grande para uma coisa que é para uma coisa ruim, né? Além de você conseguir, fala, puxa, então eu vou dar o foco para uma coisa boa, vou desfrutar disso e vou me permitir a ver o simples, a beleza e tudo mais. E também consigo falar, puxa, talvez esse pensamento negativo, essa coisa que aconteceu, né, essa pessoa que brigou comigo, talvez eu não precise, ou eu que briguei com a pessoa, enfim, eu não preciso dar uma importância tão maior do que isso tem. Que Né? Eu acho nota que você quando a dá, gente né? pensa. Então, pensando em foco, vale a pena pensar nisso, tanto para as coisas positivas que nos agradam para a gente potencializar, quanto para as coisas negativas a gente também falar, puxa, peraí, o que eu posso aprender com isso? Né? É. Isso também é bom. O que eu pego para mim daquilo, para eu melhorar enquanto ser humano, né? E me aprimorar, porque Porque também não vale a pena. alguém te fala às vezes uma coisa, né? E essa também é uma fala do Nuno. Às vezes alguém te fala uma coisa e você fica ruminando aquilo, né? Somente fica vagando naquele processo. Nossa, sabe o que a pessoa falou? Que me achou assim, assim, assado, tal, enfim. Mulher tem muito disso, né? Tipo, ai, meu marido falou que eu tô gorda, né? Ai, porque eu tô gorda e não sei o quê, papapá. Gente, é mais comum do que vocês imaginam essa fala na cabeça de mulheres, viu? Ou tá com celulite, qualquer coisa assim, aquilo já diminui a pessoa, né? Isso vai devagando. E o Nuno diz o seguinte: que nota você tá dando pro que ele te falou? Você não tá dando uma nota muito alta para esse. Então é isso que o Sim. Ti falou, né? Que nota você tá dando para o acontecimento que você julga negativo para sua vida? Serviu para você? Se aquilo não serviu, agora se você pegou para você, é porque é seu, não é a outra pessoa, né? É a Uhum, história do uhum, uhum. presente. E Ju, eu conto aqui, rapidinho, eu conto aqui a história com meu pai, que foi tão recente, né? Que eu perdi o meu pai.
E eu fiquei muito feliz porque, assim, a forma como eu lidei foi de uma pessoa que lá atrás tinha pânico de doença, não podia nem pensar no pai doente. E eu vivi a morte do meu pai de uma forma muito tranquila e natural. E aí, Ti, quando eu percebia uma sensação de que eu ia começar a vibrar na falta, sabe? Quando eu ia começar, meu pensamento já começava a divagar para um lugar assim, nossa, que coisa, será que minha mãe vai dar conta? Sabe, um vibrar na falta, eu falava, opa, Juliana, vamos pensar então em tudo que ele te fez? Vamos imaginar o quanto esse cara trabalhou a vida inteira para que na morte dele você não tivesse medo e sim que você tivesse amor. E aí eu, opa, né, trazia, ajustava e aí ficava com uma sensação boa novamente de amor. Olha, e é treino, né? É treino. Você foi treinando, você foi olhando para isso, Olhando para né? Sentindo a dor, né? Porque também a gente não, a gente sente a a dor e dor é sente a inevitável. delícia, né? A dor é a delícia de ser o que é, do Caetano A dor Veloso. é inevitável. O É, sofrimento é uma escolha. A pois dor, é, a dor que acontece, né? O Ti essa semana machucou o ombro, né, Ti? E foi. aí, inevitável, né, tia? Dói pra Nossa, caramba, meu. E vem o aquela quanto. raiva, você fala, putz, meu, mas tô fazendo tanta coisa legal, vou ter que parar. Aquela é a dor, ponto. Agora, se ele vai ficar no dia seguinte, que saco, eu podia estar fazendo É. isso, e não fiz, e não sei o quê. No outro dia, você carrega a E dor, vou não se cura contagiar quem tá mais. do meu lado. É, e não Ainda vou cura, né, tia? contagiar com negatividade quem tá do meu lado. Tem que tomar Não cuidado com o cura, você não pensamento que tem, coloca. com aquilo que produz. E aí falei pro Total. tio esses dias, e aí? Ah, eu acho que eu nem vou precisar de médico, porque ele não colou, não deu uma nota alta para isso, né? Foi fazer a sua vida, um monte de Sim, outra sim, coisa que sim, tinha que já tá. fazer. Foi, ó lá. Eu falei, Ti, fica tranquilo, você vai ficar bom disso daí, foca no que tem que fazer essa semana que não dá para usar o ombro, e você vai ver quando você perceber, o ombro já se curou. Nós temos o poder de Perfeito. autorregulação. Agora, se essa Maravilhoso. mente gruda nesse ombro e fica vibrando nessa falta, Nossa, foge do nossa, foco. difícil. Foge do E foco. Ju, eu sei que a gente está meio no finzinho, né? Mas só para a gente, queria que as pessoas soubessem disso, que a mente divagante saiu até um artigo, já tem um tempinho, falando sobre que uma mente divagante é uma mente infeliz. Então cuida, por isso que eu acho que o que a gente está falando aqui, ela é para a gente ficar atento a isso, né? Observa, é óbvio, a gente até brinca com os nomes das lives, né? Porque quer gerar uma provocação, né? Você tem uma mente divagante, né? Mente divagante você tem? Todos nós temos. Isso é uma capacidade Sim. incrível que temos. Essa capacidade narrativa de inventar história, o poder do símbolo. Porém, se a gente está constantemente nessa divagação e não acessando os momentos de presença, enfim, não tendo controle sobre isso, essa mente que vai, que faz esses loopings, que rumina o tempo inteiro, ficou comprovado que essa mente é uma mente infeliz. Porque foi até na revista Science esse artigo. Ou seja, 60% do tempo que essa mente está divagando, nós estamos infelizes, eles chegaram a essa conclusão. Então, cuida, né? Porque é bem possível que se você está divagando o tempo inteiro, é possível que você esteja num estado de infelicidade. Por mais que você esteja pensando no futuro, né? A gente acabou não falando isso, né, João? A mente que divaga, ela está ou no futuro ou Ou está no no passado. passado. É. E é o agora que ancora a Ou presença, criando né? uma situação que não está em nenhum É, lugar, né? Gente, é. vai acabar a live. Vai. Ti, muito obrigado. Obrigado a Pessoal, você. Gratidão. um final de semana maravilhoso, focado, mas foca mesmo naquilo que é maravilhoso, na gratidão de toda essa vida que está aí, esse sol que vai ter esse final de semana, delicioso. Vai sentir o sol, vai olhar a natureza, vai se Eu já comecei movimentar, aqui. vai ser feliz e vai ser. Beijo! Beijo. Obrigado.